Você tem desfrutado da sua vida? Bom dia, começando mais um Café com um Propósito. Vamos começar? Segunda-feira, toda segunda-feira às 9 horas nós estamos aqui. E eu quero te convidar a um mergulho mais profundo sobre o quanto que você tem celebrado as coisas na vida. Oi, amiga, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Começando... Comecei já o dia, passei um batom vermelho. Vamos lá. Bom dia, Adriana, bom dia, bom dia. Hoje eu tô uma gracinha, tô vendo. Maravilhosos. Queridos, como vocês estão? Segunda-feira, última semana de agosto. E eu quero trazer para vocês um tema que saltou os meus olhos. E hoje tem aula às 20 horas, hein, Angélica? Hoje tem aula às 20 horas, o sucesso, a coragem de viver o seu verdadeiro sucesso. Nós vamos aprender sobre trazer clareza sobre esse verdadeiro sucesso e o que a gente precisa, qual o caminho para poder vivê-lo. Amanhã, para as alunas da comunidade, nós temos aula especial com Valéria Almeida. A gente vai falar sobre alcançando aí, avançando nas promessas. Então, essa semana nós estamos cheios de coisas. Provavelmente nós vamos ter um encontro bônus do estudo dirigido para a gente aprender a fazer mapa mental. Vamos lá. Então, sejam bem-vindas. Vamos falar sobre desfrutar. Gente, eu amo essa palavra. Desfrutar. Vocês gostam dessa palavra? Fala aí pra mim. Desfrutar. O que significa desfrutar pra vocês? Fala pra mim aí. O que pra vocês significa desfrutar? Fala. Eidri, bom dia, querida. O que desfrute significa pra você? Fala pra mim, eu quero saber. Hein? Enquanto vocês estão fazendo aqui, gente, eu tô só mandando uma mensagem. O que a palavra desfrutar significa pra você? Me lembra descascar uma fruta lentamente. Boa! Nunca tinha pensado dessa forma. Vamos lá, mais alguém? O que significa desfrutar? Apreciá-lo. Isso. Então, para algumas pessoas, desfrutar é intensificar o proveito. É o que a Angélica trouxe aqui, né? Que é você saborear plenamente. Edneia, seja bem-vinda. Olha só, a Adriana já trouxe outra percepção. Ela colocou aqui descansar. Vamos lá. Olha, eu amo, gente. Eu amo trazer a etimologia das coisas. Então, a palavra desfrute, que significa intensidade, fruto, realmente é você aproveitar plenamente aquilo ali, o fruto, o resultado. Apreciar intensamente. Então, quando a Angélica trouxe aqui, descascar uma fruta lentamente, quer dizer que você vai apreciar. E a Adriana já colocou aqui, o que para ela é desfrutar, é descansar. Então, desfrutar para nós vai ter um significado, é muito importante que a gente saiba o que significa. Edneia, coloca aqui, o que significa para você desfrutar? Por que eu coloquei aqui para vocês? Porque há um tempo atrás, quando eu via essa palavra desfrute, desfrutar, quando alguém colocava na internet... ou alguém que eu vê se faz sentido pra vocês, que eu seguia, colocava assim, numa viagem muito chique, numa viagem... Então, me fala se desfrutar, o que significa pra vocês, tá? Quem tá entrando. Mas eu lembro algumas postagens e a pessoa falava desfrutando, eu falava, nossa, olha só, essa pessoa chegou nesse lugar. Vê se faz sentido pra vocês, gente. Aproveita aqui, compartilha com as outras pessoas pra vir pra live. Toda vez que fizer sentido pra você, você comenta aqui e reage pro Instagram entender que tá fazendo sentido. Mas aí eu vi uma postagem, eu lembro claramente desse dia, uma pessoa num lugar muito lindo, que eu gostaria de visitar, e a pessoa colocou aqui, desfrutando. E eu falei, nossa, eu queria muito desfrutar também. Então, na minha cabeça e no meu consciente, não sei se faz sentido pra vocês, eu falava, aquela pessoa já alcançou o desfrute.
Porque na minha concepção, desfrutar tinha a ver com sucesso. Para vocês também ou não? Fala pra mim aí. Então, ontem, esse fim de semana, a gente comemorou o aniversário da minha filha. Hoje ela completa 17 anos e no sábado a gente fez pros amigos dela o aniversário. E ontem eu tirei um tempo, tava quente, antes das queimadas, né, gente? Quem é aqui de Lagoa da Prata, fala eu. Aqui ontem teve uma queimada em frente à minha casa. Em frente, no lote da frente. Então toda a queimada e a fumaça veio pra dentro de casa. Então ontem nós ficamos aqui numa situação muito difícil. Soro fisiológico, as meninas tiveram que ficar de máscara, enfim. Mas antes dessa confusão, eu tava aqui na piscina, aqui em casa. E aí eu tirei uma foto e coloquei desfrutando. Tempo de desfrutar. Por quê? Porque nos últimos anos eu mudei a forma como eu enxergo e vivo essa palavra. Há um tempo atrás, então, conforme eu estava falando com vocês, eu via isso e falava, nossa, as pessoas já chegaram nesse lugar de desfrutar. E eu não achava que eu tinha chegado. Vocês já tiveram essa sensação? Igual, por exemplo, a Adriana falou que para ela desfrutar significa descansar. Você descansa, Adriana? Você desfruta? Responda aqui para mim, quem está ao vivo. Você sabe desfrutar? Para você, é possível desfrutar hoje? Gente, eu preciso falar isso com vocês porque a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga a nossa própria vida. E assim como eu mudei a forma de enxergar a palavra desfrutar e vivê-la, que é principal, eu quero ensinar vocês a também mudar a forma como você enxerga e vive. Fala pra mim aqui, gente, pra eu saber que vocês estão comigo. Fala aí. Enquanto vocês estão falando, eu vou fechar a porta aqui, pensa no dia. Vamos lá, então. Fala aí que vocês estão vivos. Não como gostaria, mas tento. Ótimo, excelente. Então vamos junto, Adriana. Então vamos lá. Hoje, então, o tema é desfrutar da vida, tá? E eu tenho que perguntar isso pra vocês. Se vocês estão desfrutando da vida. Vocês estão desfrutando? Ó, a Adriana já falou, não como gostaria, mas tento. Vocês que estão ao vivo comigo, vocês estão desfrutando? Se você tá vendo a gravação, comenta aqui. Você está desfrutando enquanto você tá ouvindo? Comenta nos comentários. Ou olha pra sua vida e percebe se você não tá sendo assim como eu, há uns anos atrás. Aquela mulher que fica correndo de meta em meta, de objetivo em objetivo, sempre esperando chegar a algum lugar só para então desfrutar. Eu acreditava há uns anos atrás que era isso, que para eu desfrutar, para eu curtir, celebrar, eu precisava chegar num lugar, num patamar de sucesso. Por duas coisas, por dois motivos isso acontece. O primeiro motivo é que nós não temos internamente uma permissão para desfrutar. Por conta de crenças, por conta da nossa história, é como se você e eu, a gente não tivesse uma permissão para desfrutar. Então, mesmo que você faça as coisas e alcance determinados objetivos, você ainda acha que é pouco, você não acha que é suficiente. Ó, deixa eu ler a resposta aqui, ó. Eu acho que não desfruta, eu me desequilibro, sabe? Tipo, uma taça de sorvete é desfrute de alguém e eu nem um pote de sorvete. Ah, deixa eu ver se é isso que você falou, Angélica. Olha que rico. Eu acho que não desfruto é por causa de um desequilíbrio. Vê se é isso. Tipo assim, para uma pessoa, uma taça de sorvete é desfrute. Pra mim, um pote não é suficiente. É isso que você falou, Angélica? Vê se faz sentido. E isso é muito sério, gente. O desfrutar não tem a ver com o sucesso apenas. O desfrutar é sobre você viver uma alegria no tempo presente. E eu vou explicar isso pra vocês, tá? O desfrutar é você curtir, se alegrar com aquilo que você tem acesso nas suas mãos hoje. Não dá pra gente só desfrutar quando a gente alcançar um objetivo grande. E isso é disfuncional realmente. Quando a gente pensa sobre curtir, sobre celebrar, sobre sucesso, para algumas pessoas poder, por exemplo, descansar num fim de semana, fazer uma viagem,
sair com a família, é um motivo de desfrute enorme, é um desfrute gigante. Nossa, isso é desfrute pra mim. Para algumas pessoas, realmente sair num fim de semana ou ir numa sorveteria ou sair para comer fora num restaurante com a família, com os filhos, já é um grande desfrute. Para alguém, às vezes, num sábado à tarde, maratonar série é um desfrute. Então, o que eu quero que vocês entendam, que desfrutar tem a ver com você celebrar e aproveitar e apreciar o momento presente. Não é sobre algo lá na frente. Porque senão você vai ser como uma mulher que fica sempre esperando bater uma meta para só então desfrutar e celebrar. E vai criar uma forma, um padrão, Angélica, igual você falou, que nunca é suficiente. E sabe o que gera essa sensação em você? A comparação. É a comparação que torna aquilo que você tem hoje insuficiente. A comparação é que torna você hoje insuficiente. Então hoje eu quero mergulhar com você sobre isso. E usando como base um texto maravilhoso de João 10:10. Porque na palavra João 10:10, Cristo falou o seguinte: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em outras interpretações não, esqueci o nome, versões. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Queridas, eu preciso que vocês saiam daqui com essa clareza. De que a sua vida... E você foi feita para viver uma vida em desfrute, plenamente, viver de forma abundante. Porque desfrutar tem a ver com curtir intensamente os frutos. Só que se você não consegue enxergar os frutos, se você não consegue enxergar que o que você tem é suficiente, você vai estar sempre na busca de um novo fruto, de um novo resultado, de uma nova suficiência, para então ser grata, celebrar. Isso é disfuncional, isso é diabólico. Então, quando você lê o texto de João 10:10, ele fala: o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu quero te perguntar, quem é o ladrão? Quem é esse ladrão? Fala pra mim aí. Pra você, no texto de João 10:10, qual é o ladrão? Quem que é esse ladrão que veio pra matar, roubar e destruir? Fala pra mim aí, gente. Quero saber se vocês estão comigo ao vivo. Curte aqui, mete o dedo no foguinho, comenta quando fizer sentido pra você e compartilha pra chamar mais pessoas aqui com o aviãozinho. Traz mais pessoas pra cá. Enquanto vocês estão respondendo, eu vou chamar, tá? Opa. Vou convidar umas pessoas aqui, ó. Eu quero que vocês falem pra mim. Quem é? Quem é esse que veio pra matar, roubar e destruir? Fala pra mim. Quero saber se vocês estão alinhadas comigo. Quem que é? Gente, vocês sumiram. Vocês estão fazendo outras coisas e me ouvindo ao mesmo tempo, é isso? Eu vou esperar vocês responderem pra ver quem que tá ao vivo aí pra gente poder conversar. Quem é esse que veio matar, roubar e destruir? Quem que é? Dentro da comunidade, nós estamos estudando os inimigos invisíveis. E a gente, na segunda semana do Estudo Dirigido, a gente aprendeu sobre como é importante a gente nomear os nossos inimigos. Então, se você não tem clareza sobre o seu inimigo, você vai ter dificuldade de elaborar uma estratégia para vencer. Vocês concordam? Isso aí é arte da guerra, tá? No texto, quando fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, esse ladrão você precisa entender quem ele é. E é o inimigo das nossas almas, é Satanás mesmo, é o diabo. Aqui ele está falando, existe um ser que ele denominou Cristo como ladrão, né? Que é o diabo. E ele tem uma meta clara sobre a sua vida, que é roubar a sua alegria, destruir seus relacionamentos e matar os seus sonhos. É esse o objetivo o tempo todo dele. Ele tem como principal objetivo elaborar estratégias para roubar a sua alegria, destruir seus relacionamentos
e matar os seus sonhos. Mas aí Cristo fala na complementação desse versículo, mas eu vim para que vocês tenham vida. E não é qualquer vida, queridas, é uma vida plena e abundante. Então, você precisa pensar como é que você tem vivido a sua vida. Você tem permitido algo ou alguém roubar a sua alegria, matar os seus sonhos e planos, ou você realmente tem buscado viver a vida de forma plena e abundante? Então, quando eu pergunto pra você se você sabe desfrutar, se você tá desfrutando a sua vida, ou se você tá esperando sempre o próximo marco, o próximo objetivo, a próxima conquista, para só então ser feliz, se alegrar, ou celebrar, ou desfrutar, eu preciso que você entenda, a vida não é feita só sobre chegadas. A vida é feita sobre a sua jornada. Enquanto você ficar acreditando que para você celebrar, para você desfrutar, para você ter a sensação de estar sendo bem-sucedida, você precisa somente alcançar aquele ali, você está vivendo uma vida disfuncional. Porque a gente passa mais tempo no caminho do que no destino. E essa é uma estratégia do diabo, fazer com que você acredite que nada do que você tem ainda é suficiente. Então ele vai roubando de você a alegria e o desfrute no seu dia a dia. Então o tema de hoje poderia ser desfrutando a vida diária. Não desfrutar apenas sobre algo lá na frente que você vai alcançar. Essa é uma visão do sucesso que o mundo está fazendo, está inculcando na gente. Você só vai ser bem-sucedida, você só vai ter sucesso se você alcançar isso. Enquanto você não alcança isso, você não vai ser bem-sucedida. Então o que a gente faz? Ocupa a nossa vida o tempo todo focada no nosso objetivo. E eu quero falar algo com vocês. Deus nos criou para sermos orientadas por objetivos, sim. Deus nos fez para a gente ter sonhos, Deus nos fez para a gente ter metas, Deus nos fez... É uma forma construtiva e saudável da gente viver a nossa vida. Só que a gente precisa entender que a vida não é sobre a estação de chegada, é sobre o caminho que o trem faz. Porque o trem, não sei se vocês já andaram de trem, você já andou? Quem andou de trem aqui, fala eu. Quem já andou de trem aqui, fala pra mim. Então o trem da vida é o seguinte, você entra... Você tá aí fazendo um caminho e você estabelece um lugar que você quer chegar. Só que o trem, ele vai de estação em estação e logo ele parte para outra. A vida é assim também. Então a gente precisa celebrar o processo, a jornada, o dia a dia, o que nós já temos hoje. E você precisa ativar internamente a sua permissão para desfrutar, porque isso é outra coisa, gente. Lá na comunidade, nesse mês, a gente fez uma aula sobre crenças. E eu falei sobre algumas crenças, 7 crenças das mulheres. E lá tem uma das crenças é de você achar que você não merece. Porque você não tem uma permissão interna para desfrutar. Internamente, por causa de algo que veio da sua construção, das suas crenças familiares. E a outra forma também é o seu comportamento diante da sua vida comparativa. Você vai vivendo a vida olhando para os lados, olhando para os lados, olhando para os lados. Então, hoje, por exemplo, às 20 horas, nós temos uma masterclass e você está convidada a participar, onde a gente vai falar sobre isso. Sobre o seu sucesso e como você viver o seu sucesso. Parar de buscar o sucesso dos outros. Porque enquanto você está ocupada achando que o sucesso dos outros é melhor do que o seu, você não consegue curtir e celebrar o que você já alcançou. Nunca é suficiente. E isso é uma estratégia diabólica para te afastar de Deus, para te ocupar o tempo todo e para olhar para sua vida e não celebrar o que você já tem. Karina, quer dizer que eu não posso ambicionar mais, eu não posso querer melhorar a minha vida, a minha saúde, minha vida financeira, o meu relacionamento? É claro que não, gente. A vida é abundante e o Senhor quer que você desfrute dessa abundância. Só que você precisa primeiro se permitir e segundo, entender o que significa isso. Entender que a gente passa mais tempo esperando do que chegando. A gente passa mais tempo na caminhada. Então você precisa desfrutar da caminhada, das pequenas coisas. Sabe? Você precisa desfrutar de estar pagando as contas, desfrutar de que seu corpo está bem, desfrutar que você tem coisas na sua vida que você está achando pouco. Mas mais do que isso,
Você precisa se permitir desfrutar e celebrar de algumas conquistas que você já teve. Deixa eu contar uma experiência. Eu não compartilho isso com muitas pessoas, não. Eu compartilho com as minhas mentoradas e alunas, né? Mas, por exemplo, há um tempo atrás, meu marido, ele não estava trabalhando, ele foi desligado. E eu lembro que nas primeiras férias que nós vivenciamos, logo depois dessa experiência, a gente já tinha as férias marcadas, a gente já tinha pago, a gente tava tudo no esquema. E a gente viajou, e a gente tava vivendo uns dias lá, e eu percebia que ele ficava em momentos alegres e outros momentos ele se sentia muito triste. Aí um dia a gente tava caminhando na praia, eu perguntei pra ele, o que foi? Ele falou, não, eu estou esquisito. E aí na hora me caiu, né? O Espírito Santo me falou. Aí eu perguntei pra ele, falou assim, você tá se sentindo culpado de estar aqui curtindo as férias? Aí ele falou, né? Eu não podia estar curtindo férias, porque eu não tô trabalhando. E aquilo foi uma angústia pra ele e foi também um momento de grande aprendizado. E eu lembro que eu falei com ele, você trabalhou direto, sem parar, durante 26 anos, sei lá, 25 anos. Desses 23 anos foram uma vida que levou ele para uma situação de burnout. Eu falei assim, você precisa entender que somente isso já é suficiente para você poder desfrutar. Isso aí que você precisa é mudar a sua mentalidade. E eu preciso que vocês entendam que o diabo ele vai te convencer de alguma forma roubar a sua alegria, roubar o seu desfrute. Porque ele quer que você não se sinta suficiente, ele quer que você acredite que você não merece, ele quer que você acredita que você precisa estar correndo. Essa é uma das formas que ele mais nos rouba, fazendo a gente acreditar que a gente só pode desfrutar quando a gente alcançar determinado ponto, que a gente só pode desfrutar de algumas coisas e de outras não, que a gente não merece celebrar porque a gente está errada em algumas coisas, a gente se alegra e de repente cai uma culpa, gente, fala assim, nossa, mas e olha isso. É lógico, gente, você não vai dar uma de louca, desfrutar no sentido de gastar o dinheiro que você não tem, tá? Cuidado aí as loucas de plantão. É sobre você desfrutar de forma simples, se alegrar e reconhecer algo que você tem. Reconhecer que você é herdeira, reconhecer que você não precisa viver na culpa, reconhecer que Deus já está te dando coisas maravilhosas e você precisa celebrar isso. Porque senão, gente, as pequenas frustrações do dia a dia, elas vão ser suficientes para roubar a sua alegria. Um atraso, uma expectativa sua frustrada. Quer ver uma coisa? Quem já voou aqui? Quem já fez uma viagem, já programou voo? Ou já programou uma viagem e deu errado? Fala eu aqui, quero saber. Quem já viveu isso? Você programar uma viagem ou comprar uma passagem de repente e na hora dá errado, dá tudo errado. Quem já vivenciou isso aqui? Fala eu. Eu quero ver quem já viveu isso. Antes de eu contar outra história, eu quero que vocês respondam. Esse mês a gente tá falando sobre sucesso, gente, mas eu preciso que você entenda isso, tá? Eu preciso que você compreenda sobre desfrutar e desfrutar dos pequenos sucessos da vida. Eu vivi isso. Eu sou uma pessoa que sempre criou muita expectativa. Eu era muito controladora. Estou melhor a cada dia. E toda vez que algo saía, não atendia a minha expectativa, eu transtornava. Não sei vocês. Eu me transtornava. O que acontecia? Né? Então, como já aconteceu, uma vez a gente programou uma viagem e deu tudo errado. A gente não conseguiu viajar. E isso me deixou num mau humor tamanho que eu afetei todo mundo ao meu redor. E aí, o que eu percebi? Que a vida, por si só, ela vai nos frustrar. Né? Viagens a gente cancela, voos às vezes atrasam. Só que a gente pode escolher deixar essas frustrações
do que a gente criou com a expectativa de ganhar um prêmio, de ser promovida, de fazer determinada coisa, alcançar determinada coisa, a gente pode escolher se a gente vai permitir que isso roube a nossa alegria. Então, eu me permitia roubar, deixar ser roubada na minha alegria toda vez que eu me frustrava. Eu ficava brava, eu ficava irritada e eu... Entende? Então, eu quero que você analise a sua vida. Às vezes, a falta de desfrute é porque você está deixando que as circunstâncias roubem a sua alegria. E a sua paz. E aí eu aprendi que as circunstâncias, gente, sempre vão mudar. Sabe? Só que eu não preciso mudar com elas. Eu não preciso, eu posso me blindar o suficiente para não permitir que o diabo use dessa situação que me frustrou para roubar de mim a minha paz e a minha alegria. Faz sentido, gente? Então, o que eu aprendi? Que desfrutar é uma decisão. Você vai decidir. Você decide se a sua vida vai ser uma vida de gratidão. Você decide se a sua vida vai ser uma vida de desfrute. Então, decidir desfrutar da vida é uma forma de você guerrear contra o inimigo, que vai tentar roubar a sua alegria o tempo todo. Ok, dados de realidade, não é ser poliana. Dados de realidade. Tá acontecendo essa situação, isso tá tirando a minha paz, sim. Isso tá me deixando triste, sim. Mas eu escolho se eu vou me manter nesse lugar. Querida, deixa eu te falar uma coisa. O diabo, ele não quer os seus bens, não. Ele quer a sua alegria. Ele quer a sua paz. Porque assim ele tira você de viver o seu propósito. Ele roubando a sua alegria, ele rouba a sua força. Isso é muito sério. E como é que então eu tenho aprendido e ensinado as minhas alunas, as minhas mentoradas e vocês aqui, como é que eu consigo, Karina, então me blindar? E não é se ter sangue de barata não, gente. Você pode ficar com raiva, pode xingar, tudo bem, faz parte. Mas você não fica aí nisso. Tomar a decisão de ser uma mulher que desfruta da vida é entender que as circunstâncias nem sempre vão estar a seu favor. Nem sempre vão estar maravilhosas. Mas você fala, eu decido hoje curtir isso que eu tenho. Eu decido curtir hoje a casa que eu tenho. Eu decido... Quer ver um exemplo? As mulheres, por exemplo, que não curtem a vida como eu já fui essa mulher, não celebram a vida, não vão para eventos, não vão para uma praia, não colocam um biquíni, sabe? Porque ainda não tem o corpo que elas gostariam de ter. Então, enquanto eu não tenho, eu não vivo isso. Ok, você vai deixar de aproveitar esse tempo nessa estação que você está, porque você não alcançou isso que você gostaria. Você está abrindo mão de desfrutar dessa jornada. Está esperando chegar na outra estação. Faz sentido, gente? Então, eu lembro que eu tinha uma mentorada que ela tinha uma loja de roupas e o propósito dela era democratizar a roupa, falando que você pode estar bem no corpo que você tem. Claro que a gente precisa cuidar do nosso corpo, né, gente? A gente precisa estar bem. Mas isso não quer dizer que existe um padrão de corpo que funciona para todo mundo. Mas você precisa aprender a desfrutar do que você tem. Então, se você hoje tem esse corpo, você precisa cuidar dele da forma como ele está, se ocupar em cuidar cada vez mais, mas você precisa colocar roupas bonitas hoje. Você precisa estar bem hoje. E isso virou uma chave, porque eu tava esperando emagrecer nessa época que eu atendia ela, para poder usar determinadas roupas. Eu falei, gente, eu preciso usar essas roupas hoje. Eu preciso comprar roupas que me caibam, eu fico bem vestida e eu me sinta poderosa hoje. Enquanto eu não chego naquele corpo, sabe? Para poder fazer uma mudança, eu preciso estar bem hoje. Esses dias eu falei com a Angélica, né, Angélica? Eu falei, eu gosto de ver você assim. Bem vestida, feliz. Lógico que tem horas que a gente tá o caos, gente. A treva, cabelo despenteado, sem maquiagem, abatida. Tá tudo bem, fica lá. Mas não fica todo o tempo. Porque se você se permitir, é o diabo roubando a sua alegria. E isso serve pra tudo, gente. Isso serve pra casa que você tem. Isso serve pro negócio, pro trabalho que você tem. Às vezes eu sou mentora de transição, né? Eu trabalho, o foco da mentoria é para quem tá querendo fazer
ajuste na sua escolha profissional ou quer, de repente, empreender. E às vezes eu preciso trabalhar aquela pessoa que quer fazer transição, mas na verdade ela está rejeitando o lugar, o ambiente e começa a deixar aquilo ali de qualquer jeito. Eu falei, enquanto você não honrar e não fizer o seu melhor, excelente, onde você está plantada, Deus não vai abrir uma outra porta para você. Porque na Bíblia fala que Ele coloca sobre muito aquele que é fiel no pouco. E ser fiel no pouco, gente, é celebrar e desfrutar do pouco ainda. É você, é o Angélica falou, é você celebrar um dia e se permitir tomar um sorvete. Enquanto você não pode tomar o pote de açaí todo. Porque às vezes você entra nessa, você acredita, fica acreditando nessas crenças que o diabo tá trazendo pra você, de falar que você ainda não pode celebrar porque você não é bem sucedida, de que você não pode celebrar porque você não pode curtir, você não pode ir em tal evento, você não pode comprar essa roupa porque você ainda não tem o corpo que você deveria, você não pode se alegrar com a sua família, na casa que você tem, por mais simples que seja, porque você olha na internet, a casa das pessoas é melhor do que a sua. Não, gente, isso é diabólico. O ladrão veio pra matar, roubar, destruir, mas o Senhor veio pra que você tenha vida e vida em abundância. A abundância é agora, no tempo presente. A abundância não é o futuro. Acesse a abundância hoje. Como que então você vai ser uma pessoa que, assim como eu, mudou a mentalidade para não deixar que as circunstâncias afetem a sua alegria? Romanos 12:2. Não se amolde ao mundo. Não deixe que as circunstâncias, as coisas afetem você. Mas transforme a sua realidade a partir da renovação da sua mente. Nós podemos escolher ter uma nova mentalidade de forma que a gente aprenda a desfrutar do que nós temos hoje. Decidir que a nossa alegria não depende das circunstâncias. Isso não é ignorar os problemas, tá, gente? Isso é escolher não ser dominada pelos problemas. Isso é escolher não ser dominada pelas circunstâncias. Hoje eu fiz um devocional lá no grupo de devocional. A gente tem um grupo de devocional no WhatsApp gratuito, chama Devocional Vivendo de Propósito. Se você ainda não faz parte, pode fazer. Todo dia, quase todo dia, eu posto um devocional lá para as mulheres, uma frase e um áudio. E hoje a gente falou sobre as declarações sobre a nossa vida. E a gente falou sobre você não permitir, por exemplo, que uma doença roube a sua alegria. Um diagnóstico roube de você a sua jornada enquanto você está aqui. É difícil, é muito difícil, gente. Eu sou uma das que tem maior dificuldade disso. Mas o que eu tô te falando é que se a gente não decidir isso internamente, de que a gente não vai deixar que a circunstância roube a nossa alegria, a gente vai estar sempre vivendo em função do que acontece conosco. E a vida não é sobre o que acontece conosco, mas sobre o que a gente faz com isso que nos acontece. E aí, pra gente caminhar ao fechamento, vem aí o texto então de João 14, anota pra mim aí alguém. João 14, 27, que eu quero que vocês leiam depois. Na Bíblia de vocês, que diz o seguinte, João 14, 27. Para quem chegou depois, seja bem-vinda, depois vocês assistem do início. Fala o seguinte, deixo-lhes a minha paz eu te dou, mas eu não a dou como o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. O que ele está falando é o seguinte, que o diabo veio para matar, roubar, destruir, inclusive tirar a sua paz. Aqui ele está falando que além dele ter vindo para te dar uma vida abundante, que ele veio para te deixar a paz dele, que é uma paz que excede o entendimento das pessoas. Então, às vezes as pessoas olham para mim, eu tô passando por algumas circunstâncias desafiadoras que as pessoas mais próximas às vezes sabem, e ela fala, esses dias eu encontrei com uma amiga, ela falou, Karina, eu não entendo como é que você tá bem. Eu falei, olha, tem dias que eu não tô, eu adoeço, eu fico ruim, né? As pessoas que estão mais próximas sabem disso. E é bom quando a gente tem amigas de Jesus que oram pela gente. Mas eu não posso deixar isso me abater, porque eu tenho tanta coisa para celebrar, tanta coisa para desfrutar, tanta coisa para curtir. Então, desfrutar, gente, da vida diária é você decidir não deixar que o diabo roube a sua alegria, não se movimentar pelas circunstâncias, e entender que Deus deu a paz dele. E aí, eu quero que você saia daqui entendida disso.
Existe um caminho para você viver um sucesso que tem a ver com o plano do Senhor para você. Se você quer aprender esse caminho, Karina, eu quero ser uma mulher bem-sucedida que desfruta. Então eu quero te ajudar a você celebrar essa jornada entendendo. Por quê, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse mês nós estamos falando sobre sucesso aqui no Instagram, na comunidade, e hoje tem uma aula especial que eu quero que você faça parte, vai ser gratuita. Deus tem para você um plano de paz e prosperidade, e Ele tem um sucesso descrito para você. Só que não é qualquer um. É um onde você está alinhada com os planos dele. O que acontece é que quando a gente começa a se comparar e viver no automático de acordo com esse mundo aqui, a gente começa a achar que o que a gente tem nunca é suficiente e a gente começa a buscar esse sucesso de uma forma disfuncional. Se os seus objetivos e esse sucesso que você está buscando não converge para o propósito de Deus, você vai chegar no objetivo exausta, cansada. Talvez você já esteja nesse lugar. Porque você não curtiu a jornada, você só pensou no objetivo. Você chegou e olhou e falou, não era bem isso. Mas quando a gente caminha com Deus, segundo o propósito que Ele tem para nós, quando a gente entende esse sucesso e a gente aprende a viver segundo esse sucesso, segundo esse propósito, cada estação tem um sabor diferente. A gente aprende a curtir, sabe? Imagina você num trem, você aprende a curtir a jornada. Você para de querer acelerar para chegar até o destino. Você curte da janela o que você tem agora. Sabe? Os ambientes, as pessoas, os lugares. Você passa a desfrutar os dias comuns, como eu ontem. Em casa tava um caos. Tava aquela, sabe? As coisas, resquícios da festa. Eu tinha um monte de coisa para preparar. E eu falei, meu marido chegou para mim e falou, nada comigo um pouco. Eu não queria. Eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho um monte de coisa pra fazer, mas eu vou sim. E aí eu fiquei ali, parei, coloquei minhas pernas pra cima e falei, gente, Deus é bom demais. Não é sobre tudo aquilo que eu preciso fazer, mas sobre esse momento presente. Então eu desfrutei e agradeci a Deus aquele momento. Então, aprender a desfrutar é você estar nessa jornada de caminhar para um sucesso que tem a ver com os planos de Deus para sua vida. E isso faz com que você aprenda a desfrutar até os dias comuns. Eu quero saber, você está disposta a desfrutar? Você quer aprender? Escreve aqui para mim, eu decido desfrutar. Deixa eu ver quem tá comigo. Se você quer aprender a viver essa vida, mudando a sua mentalidade, encontrando esse caminho de estação em estação, que vai fazer com que você sinta que está alinhada, que você está cumprindo esse propósito, eu quero convidar você a vir para a aula hoje, Masterclass, a coragem de viver o seu sucesso. Você vai entrar na minha bio, mandar no meu direct sucesso, que eu vou te mandar o link para você entrar pro grupo, tá? Para você receber lá. À tarde nós vamos liberar o link. E eu quero que você comece a pensar, será que você está desfrutando da sua vida? Ou você está esperando viver algo grande para poder desfrutar? Onde é que você tem deixado o inimigo roubar a sua alegria? Inimigo interno e externo, tá, gente? Não é só o diabo, não. A gente tem que parar de demonizar todas as coisas. Às vezes, o inimigo é internamente os seus pensamentos. Mas também temos um inimigo aqui, ó, ao redor, que fica incutindo coisas na sua cabeça. E aí eu quero que você pense, como que você pode mudar a sua mentalidade hoje para viver uma vida com mais leveza, com mais gratidão? O que você já pode fazer hoje? E aí, talvez hoje você possa dar um sim. Além de dar um sim pra você e falar, eu vou mudar a forma como eu vivo a vida. Minha vida tá muito pesada. Eu vou começar a investigar o que eu preciso abrir mão, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso ajustar para tornar minha vida mais leve. E eu tenho um caminho para te ajudar. E hoje à noite você vai aprender sobre esse caminho. Então, participa da nossa Masterclass, não vai ter reprise. A coragem de viver o seu verdadeiro sucesso. Karina, hoje à noite eu não consigo participar ao vivo. Como é que eu faço para ver a gravação? Entra no meu direct, entra no grupo e a gente vai liberar uma condição lá depois, mas a princípio ela não tem reprise. Mas se você quiser acessar, porque você precisa desse conteúdo, a gente vai liberar a gravação para pessoas que não podem, já sabe que não podem. Não é a pessoa que não está comprometida, mas a pessoa que fala, eu quero saber, mas hoje eu não posso, vou assistir amanhã. A gente vai liberar
a gravação para essas pessoas, mas um valor simbólico. Por quê, gente? A gente ia cobrar essa aula. A gente resolveu fazer ela de forma gratuita, mas para as mulheres que estão comprometidas com a própria vida e aprender esse caminho que permita você viver um sucesso com leveza, com sentido, sem se perder no caminho, sem ter que se destroçar. Então eu vou mostrar para vocês vão aprender, vocês vão fazer uma ferramenta e vocês vão ter... Eu vou liberar um presente para quem estiver ao vivo. Mas eu sei que tem pessoas que por algum motivo não tem como. Então a gente vai liberar. Então você tá querendo mesmo, você tá comprometida mesmo, então por R$37 você vai acessar a gravação mais os bônus que a gente vai liberar. Mas se você, Karine, eu estou determinada e comprometida, você vem ao vivo gratuitamente. Amém? Amadas, que o dia de vocês seja abençoado, que a semana de vocês seja incrível. Eu tô aqui. Eu vou deixar uma caixinha lá para vocês deixarem as suas dúvidas, suas perguntas ou compartilhar alguma coisa da vida de vocês, porque eu quero interagir mais com vocês por aqui. O meu papel e minha missão é transformar o potencial de vocês em potência no mundo. É fazer vocês deixarem de ser sementes, passarem a se transformar naquilo para qual vocês foram feitas. Só que para isso você precisa falar um sim. Talvez você está se sentindo cansada, desanimada, exausta. Talvez você realmente não se sinta com permissão de desfrutar. Então eu tenho como contribuir. Como mentora, como líder, né? Como uma pessoa que possa te ensinar um caminho que eu mesma trilhei. Porque eu já estive nesse lugar. Então, se você confiar em mim, pode ter certeza. Eu posso contribuir, não por mim mesma, mas por aquilo que Deus tem feito através de mim. Então, venha para a aula. Quem sabe não é abrir aí um horizonte novo para você, tá bom? Beijo para vocês. Se fez sentido, compartilhe isso com o maior número de pessoas pra gente transformar a vida de mais mulheres e assim de mais famílias e aí de mais comunidades. Porque a mudança começa em nós, mas isso transborda para onde a gente estiver. Beijo no coração de vocês.